Olá, amigos, boa tarde. Uma boa tarde para você. Perseguição e morte. A vítima tentou fugir de carro, mas foi executada com 6 tiros embaixo da terceira ponte. Nas costas, a tatuagem de um fuzil. O jovem foi detido suspeito de envolvimento em tiroteio em Iriri, no sul do estado. Victor estava com uma pistola .40 de fabricação tcheca. A notícia se espalhou rapidamente. Um homem foi apedrejado e morto em Vila Velha. Mas nossa equipe foi ao local do crime e descobriu que o homem que teria sido brutalmente assassinado está vivo e super feliz. Dona de uma residência no centro de Vitória viaja no carnaval e quando retorna, encontra a casa completamente destruída. Não sobrou nem mesmo o portão. Carro capota depois de ser atingido por um caminhão na BR-101. Mãe de 3 filhos viciados em drogas consegue internar o mais velho em uma casa de recuperação. Nós mostramos o drama da família e o caso comoveu os amigos do TN. Se você está desempregado ou em busca de novas oportunidades, fique de olho nas vagas de emprego. Há várias chances que podem te levar ao mercado de trabalho. E no Fala Doutor, dicas para recuperar o fôlego depois da maratona de festas, bebidas e comidas que castigam a saúde. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos rapidinho, continue com a gente, até já. Depois do carnaval na Barra do Jucu, em Vila Velha, a decepção e o medo de um comerciante. Foliões baderneiros invadiram uma padaria para roubar bebidas. O dono e funcionários tentaram impedir e foram agredidos. A roupa do comerciante foi rasgada. O homem de 49 anos é proprietário desta padaria na Barra do Jucu, em Vila Velha. Ele foi agredido com chutes e socos dentro do estabelecimento. A confusão começou depois que um grupo de rapazes entrou na padaria. Segundo o proprietário, eles tentavam furtar bebidas alcoólicas aqui do local. Os jovens foram impedidos por um funcionário, que acabou sendo agredido. O funcionário foi falar com o cara, ele foi e tentou agredir o meu funcionário. Eu fui interferir, ele foi, me deu um soco aqui no rosto e aí começou a confusão. E foi uma confusão generalizada, durou mais de 10 minutos, e sendo eles que eles tinham mais de 15 pessoas envolvidas nessa confusão. Eu fui uma dessas vítimas que foi agredido, meus funcionários todos foram agredidos. A porta de aço da padaria foi quebrada. Na frente do estabelecimento ficou o rastro da confusão. Um dos funcionários foi atingido por uma latinha de cerveja perto do olho. Segundo o comerciante, depois de 10 minutos, a polícia chegou. Mesmo assim que fechamos a loja, eles foram para o lado de fora e arrombaram a porta de aço. Está lá a porta de aço toda arrombada, agora à noite. É difícil você trabalha igual a gente trabalha, das 5 da manhã até as 9 horas da noite para atender a população, chegar ainda a ser agredido, é complicado demais. De acordo com a polícia, os jovens jogaram pedras e garrafas em uma viatura do GAO. Os militares reagiram com tiros de borracha e bombas de efeito moral. O confronto aconteceu nesta praça por volta das 7 da noite. 2 suspeitos acabaram detidos e trazidos para o DPJ de Vila Velha. Os rapazes de 27 e 28 anos acabaram liberados porque não foram reconhecidos pelas vítimas. Tem pessoas que vão para brincar no carnaval, tem pessoas que vão curtir o carnaval, que eu acho bonito, mas tem pessoas que vão para furtar, para roubar, para matar, para fazer, para extorquir. Essa Quarta da Porca é hoje um festivo muito grande, eu acho que é maior hoje que a gente se refere no Brasil, com uma quarta-feira. Então eu acho que precisa mais segurança, os comerciantes têm que ter mais proteção. É uma agressão física a um trabalhador, eu acho uma injustiça, porque nós estamos trabalhando, nós estamos prestando serviço a uma sociedade. Eu acho que não é justo ser agredido por um bando de vândalos. Até onde vamos parar? Aonde nós vamos parar com essa violência descabida, Ingrid? Olha, pois é, gente, o carnaval passou e o balanço da folia é triste, muito triste. Foi o carnaval mais violento dos últimos tempos. E põe violento nisso, né, Torino? Tiroteios nas praias, baleados, insegurança. E para fechar a quarta-feira de cinzas, em vez de alegria, essa agressão gratuita que acabamos de ver na Barra do Jucu. Assim como fez o comerciante, fica também o nosso pedido de um planejamento policial mais eficiente nos dias de festa. Que o próximo carnaval não seja como a guerra que vimos esse ano. Verdade. Perseguição e morte. O motorista de um carro foi baleado com 6 tiros. Ele perdeu o controle do veículo e provocou um acidente embaixo da terceira ponte.
O motorista morreu e o carona ficou ferido. No veículo foram mais de 10 tiros. 6 acertaram o motorista, identificado como Elias Meirelles Chepa, de 22 anos. 2 dos tiros acertaram a cabeça dele. Sem controle, o veículo acabou batendo neste poste embaixo da terceira ponte. A pancada foi tão violenta que destruiu o veículo. Partes ficaram espalhadas pelo local e atingiram até um semáforo. O carona, identificado como Fausto Alexandre da Silva, de 31 anos, foi atingido de raspão na nuca. Sem risco de morte, ele foi levado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa para prestar depoimento. Sem gravar a entrevista, Fausto contou o seguinte para a nossa equipe, que ele e um amigo estavam na Barra do Jucu quando começou uma briga lá no balneário. Os dois não teriam se envolvido. Dali, eles saíram e foram para Campo Grande, onde ficaram num bar por cerca de 2 horas. De lá, saíram para casa. Isso por volta das 3 horas da madrugada. Foi quando, ao passar em frente ao Horto Mercado, um carro emparelhou com um deles. Os ocupantes mandaram ele parar, ele não parou. Eles continuaram. Mais adiante, os tiros começaram contra o carro onde eles estavam. Fausto, com medo dos disparos, teria abaixado a cabeça e não viu mais o que tinha acontecido. Só que essa história não está convencendo a polícia. O motivo do crime, Fausto alega não saber, mas há contradições na fala dele. Uma delas é que a perícia teria encontrado cápsulas de outro calibre dentro do carro, o que sugere que, ao contrário de que Fausto falou, houve troca de tiros. Porém, a arma não foi encontrada. Fausto tem 6 passagens, entre elas assalto, formação de quadrilha, porte e posse de arma de fogo e munição. Ele ainda estava prestando declarações à Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória. Imagine a cena. O morador viaja para curtir o carnaval, muito gostoso, e quando volta tem uma surpresa muito desagradável. A casa, que fica na Ilha do Príncipe, em Vitória, foi invadida e totalmente saqueada. Não sobrou nem mesmo o portão. Nossa equipe entrou no imóvel junto com a polícia. Este senhor estava no local. Segundo ele, apenas por curiosidade. Não pegou nada. O senhor estava ali fazendo o que ali dentro? Não, eu desci que eu vi o pessoal aqui mexendo. Eu desci para ver o que tinha aqui. Tinha isso aí, não tem nada. Isso aí. Mas o senhor veio pegar alguma coisa? Não, negativo. Já este rapaz, que confessou ser usuário de drogas, diz que entrou no imóvel por outro motivo. Bateu necessidade, senhora. Mas Você foi ali só para fazer necessidade? sim, senhora. Eu tô sujo assim porque eu tava mexendo ali na outra obra ali, senhora. Nem o relógio de energia foi poupado. Tudo o que havia dentro da casa foi levado. Isso foi o que restou de uma gaveta. É impressionante o estado em que o imóvel ficou. As grades foram arrancadas, o telhado também. Como vocês podem ver, olha, as telhas ficaram aqui espalhadas no chão. É um cenário de destruição em toda parte. Isso em pouquíssimos dias, porque, segundo a Cristina, antes do carnaval, a casa estava intacta, não é isso? Tinha móveis, tinha geladeira, tinha ar-condicionado. Quando eu estava esperando vocês chegarem, eu presenciei eles carregando ainda os portões que estavam ali em cima. E aí ficou assim, ó, uma vida inteira desse jeito. Como chegou a este ponto a situação? Nós estamos esperando, esses imóveis aqui estão sendo desapropriados, né? Uma negociação. E essa negociação está muito morosa, está demorando e acabando assim, ó, desse jeito. Os noias tomaram conta? Tudo. Será se foi nóia? Quem foi que aqui depredou isso aqui tudo? É difícil de acreditar, mas até o carnaval tinha gente morando no imóvel. Esta conta de água prova isso. Cristina só não imaginava que uma viagem tão breve do morador causaria tanto estrago. Cristina esperava lucrar com o fim do processo de desapropriação, mas por enquanto vai ter que arcar com mais esse prejuízo. Essas 3 casas aqui, essa daqui foi o que meu pai mais cuidava. Ele zelava, ele cuidava por isso aqui. Ai, triste. O que você vai fazer agora? Esperar, né? Para ver o que essa justiça aí vai fazer com a gente. Tomara que a justiça seja justa com ela, né? Com certeza. Apesar dessas imagens quase inacreditáveis que acabamos de ver, a polícia afirma que trabalha junto com a prefeitura
para conter a ação dos viciados em drogas. A Prefeitura de Vitória diz que presta assistência a esse público por meio do programa Onde Anda Você, hein? As ações são nas áreas de assistência social, esportes, lazer, habitação e saúde. Além disso, existe abordagem e tratamento gratuito. Essas pessoas são acolhidas em abrigos quando aceitam ser encaminhadas, né? Começamos a falar de emprego. Há vagas para supervisor de segurança e auxiliar de armazém. Leve o seu currículo no Atacadão, que fica na rodovia Darli Santos, em Vila Velha. O motorista de uma van que atropelou um ciclista na faixa de pedestre e o arrastou por vários metros deve ser punido com mais rigor. No dia, ele assinou um termo e foi liberado, mas novos fatos foram analisados. O acidente foi na tarde da última segunda-feira e hoje um inquérito para punir Rômulo Mutes, de 28 anos, será aberto. O rapaz era quem dirigia uma van que atropelou e matou o ciclista Cleberson Lemos, de 32 anos. Cleberson seguia para casa quando foi atingido e arrastado por quase 15 metros na faixa de pedestres de um cruzamento de Vila Velha. Após verificar, a polícia constatou diversas irregularidades, tanto no veículo atropelador quanto no motorista. Para dirigir van, ele teria que ter a categoria D de dado, então isso por si só já é crime. E a vítima veio a óbito, então a pena que é de 2 a 4, ela pode chegar a 6 anos, porque há fortes indícios de que ele atingiu a vítima na faixa de pedestre, e isso aumenta a pena dele. Aumenta também a pena tendo em vista que ele não era habilitado. Além dele ser habilitado na categoria B, ele estava com a carteira vencida desde 2013. Esse motorista estava dirigindo um veículo van com licenciamento vencido, né? E também existe uma restrição feita pela CETURB nesse veículo por transporte clandestino. Logo após o acidente, Rômulo Mutes, que dirigia a van, foi levado ao DPJ de Vila Velha. O delegado de plantão entendeu que caberia ao rapaz somente um termo circunstanciado por dirigir sem habilitação, e Rômulo foi liberado. Mas o titular da Delegacia de Trânsito vai pedir à Justiça que o motorista seja punido com mais rigor. No aspecto criminal, homicídio culposo, a pena pode chegar até 6 anos de prisão. Autos de infração foram lavrados contra ele, ele pode ter a carteira suspensa ou cassada, e a família pode ingressar com uma ação civil pleiteando indenização por dano material ou moral, mesmo sabendo que nenhum dinheiro no mundo paga uma vida humana de um jovem de apenas 32 anos de idade. O acidente que resultou na morte de Cleberson pode refletir, inclusive, no proprietário da van. Ele também será intimado para prestar depoimento. Quando nossa equipe chegou no local do crime, começamos a procurar pela família de seu Tonho, que teria sido assassinado covardemente. Mas aí encontramos o próprio seu Tonho em casa, feliz da vida. E agora que falaram que foi o senhor que morreu, o senhor está aqui? Então, né? Como é que eu posso falar? Seu Tonho sobreviveu. Que bom que ele está vivo, né? Pois é, já a história do morto-vivo de Vila Velha no Ronda Geral, que é coladinho com o TN. Coladinho mesmo. Ontem, uma missa na Catedral de Vitória celebrou o início da Quaresma, período que antecede a Páscoa. Centenas de católicos se reuniram em oração. A missa marcou também o início da campanha da Fraternidade, que fala do tráfico de pessoas. Na primeira noite da Quaresma, a Catedral Metropolitana de Vitória estava assim, lotada. Pessoas que deixaram de lado as festas em busca do divino. Gente que veio se aproximar de Deus, que busca fortalecer a fé. A Quaresma para mim significa um tempo favorável que Deus me permite, a fim de que eu me prepare bem para celebrar a ressurreição de Jesus, a festa da Páscoa, que vai lembrar também a minha ressurreição um dia. É a busca da conversão, a busca do arrependimento dos pecados, para que a gente se prepare adequadamente para a Páscoa, para a passagem. A Quaresma teve início nesta quarta-feira de cinzas e se estende até a Páscoa. Este é um período de oração e penitência para católicos, luteranos, anglicanos e ortodoxos.
Entre os fiéis estava o governador do estado, Renato Casagrande. Ele falou sobre a violência aqui no Espírito Santo durante os dias de carnaval. Uma parte da violência a polícia cuida, controla. Uma parte da violência é nossa. Uma parte não tem polícia nenhuma que cuida. Uma parte, de fato, somos nós e estávamos preparados intimamente, com o nosso coração, com a nossa alma. Ajuda muito a ter harmonia na nossa vida no dia a dia. A celebração foi comandada pelo arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha. Para que purificarmos de nossas faltas. Durante a missa, Dom Luiz também falou sobre o tema da campanha da fraternidade este ano, que tem o objetivo de identificar e denunciar o tráfico humano. O que está acontecendo? Estão tratando seres humanos como objeto de troca. Isso é uma coisa horrível, terrível, é um crime que clama na nossa sociedade. Então a igreja denuncia esse pecado na sociedade. É necessário que a nossa sociedade se lembre que nossa vocação é a fraternidade. Cometeu o crime e pensa que vai ficar impune? Suspeito de envolvimento em tiroteio em Iriri é detido. Ele tem um fuzil tatuado nas costas e foi preso com uma arma na casa da namorada. A tatuagem de uma metralhadora na costela retrata o gosto que Victor Caldeira dos Santos, de 22 anos, tem por armas. Uma denúncia anônima apontou que Victor estava no bairro Santos Dumont, em Vila Velha, com esta pistola .40 de fabricação tcheca. A arma estava municiada. Por que você estava com essa arma? Só para me defender mesmo, uns problemas aí. Quais problemas, você pode falar? Uns problemas aí pessoal. Uns caras aí, só para me defender mesmo. Victor foi preso nesta rua, na casa da namorada. A polícia militar chegou à residência e perguntou se ele estava com a arma. Ele disse que sim e mostrou a pistola escondida atrás do guarda-roupas. Ainda de acordo com a denúncia, Victor teria envolvimento com o tiroteio que aconteceu em Iriri durante o carnaval e resultou na morte de 2 pessoas. Ele nega e diz ser apenas amigo de Luthier Nascimento, uma das vítimas. Eu cheguei lá, já tinham ocorrido os homicídios. Eu cheguei lá no sábado de manhã, tinha sido na sexta. De falar a verdade, eu nem sei de nada. Os policiais militares disseram que VK, como Victor é conhecido, tem passagem por porte ilegal de arma, comanda o tráfico em Boa Vista e teria envolvimento com assassinatos na região. É hora de conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 6 de março. Universitário preso após assaltar arquiteta em Jardim da Penha. Faxina e comida congelada entre os melhores negócios. Aqui na foto principal, vereadores na Justiça para instalar telas na terceira ponte. Flamengo fica com a mão na taça. A gente vai com arma mesmo porque é festa de rua, diz traficante sobre carnaval de Iriri. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, Franklin, o homem mais sexy do Brasil. Hoje é dia de sorteio do Gol. E no caderno especial sobre rodas, versátil, esportivo e atraente. Carro capota depois de ser atingido por um caminhão na BR-101. A batida aconteceu na altura de Serra Sede. Seu Arildo, de 42 anos, respirou aliviado ao sentir que não sofreu nenhum arranhão. O representante comercial estava neste carro que capotou na BR-101. O homem conseguiu sair pela janela do veículo após quebrar o vidro. Louvado seja o nome do Senhor, só Deus mesmo faz um negócio desse, foi um alívio tanto. O acidente teria sido causado por um caminhoneiro que logo em seguida fugiu. Não sei nem o que aconteceu com ele, mas você fica assim... Se fosse eu, não teria feito o que ele fez, com certeza. Mas ele se achou no direito e foi embora. O carro de seu Arildo, seguindo o sentido Serra Sede, foi atingido na lateral e lançado contra o canteiro central. Tava vindo, o caminhão deu uma fechada, bateu na traseira e eu capotei pra cá. Aí perdeu o controle da direção? Não tem, depois você bate, você perde totalmente o controle, não tem como. Por causa do acidente, o trânsito ficou lento. Durante poucos minutos, a BR-101 precisou ficar fechada para o carro ser desvirado. O trabalho foi rápido e o trânsito voltou a fluir dentro da normalidade. Agora, boa notícia para quem ainda está de folga e pode curtir a quinta-feira. O dia segue com sol forte e calor em todo o estado. Lua nova
Veja como ficam as temperaturas. Na Grande Vitória, mínima de 19 graus em Vitória, máxima de 34 em Guarapari. No norte, mínima de 22 em São Mateus, máxima de 31 graus em Colatina. No sul, mínima de 22 graus em Cachoeiro, máxima de 26 em Venda Nova. Na região serrana, mínima de 17 graus em Santa Teresa, máxima de 31 graus em Domingos Martins. Maré baixa neste momento, 40 centímetros, e alta às 6h30 da tarde, 1,30 m. Você exagerou no carnaval? Bebeu demais? Então é hora de cuidar do corpo. O Fala Doutor de hoje mostra o que as pessoas costumam fazer para melhorar a ressaca e o que deve ser evitado a todo custo. Carnaval é sempre assim. Ruas lotadas e muita gente bonita. O clima aqui é de festa e também de bastante descontração. Mas para muitos tudo isso não tem o menor sentido se faltar uma coisa. Tem que ter bastante bebida. Como é que você vai curtir sem beber? Até domingo, 6 horas da tarde. O copo não pode faltar, não. O pessoal da rua também não abre mão daquela loira gelada. Olha a mão dessa jovem aí. E tem gente que prefere algo um pouco mais forte. E em meio a toda essa gente, cada um tem uma receitinha para driblar a ressaca. Evitar a ressaca. Mantenha-se bêbado. Tem que tomar outra? Tem que tomar dia, todo dia. Eu tomo todo dia, né? Tomo todo dia. Os efeitos de toda essa bebedeira só aparecem no dia seguinte. É quando surge aquela dor de cabeça e também os enjoos. É nessa hora que muita gente corre para cá, em busca do remedinho milagroso. Protetores hepáticos, analgésicos, até antitérmicos, que muitas vezes a pessoa sente... pode sentir febre, né? E a busca por medicamentos desse tipo chega a aumentar 40% nesta época do ano. Mas é preciso ter cuidado. Tomar remédio sem orientação de um médico é um perigo. Este professor de farmacologia explica que alguns medicamentos podem interagir com o álcool e, no lugar de fazer bem, podem prejudicar ainda mais a saúde. É um perigo porque geralmente os relaxantes musculares têm um efeito depressor do sistema nervoso central. Associado com o álcool potencializa esse efeito sedativo, as pessoas podem ter uma sonolência em excesso durante o dia. Geralmente os analgésicos e anti-inflamatórios diminuem a produção de muco na proteção do estômago e também aumentam a produção de ácido. Associado com o álcool, que também é um agressor, ambos podem potencializar as agressões no estômago e em alguns casos pode também trazer lesões no fígado. Alguns medicamentos que são indicados para tomar um antes e um depois, como se fosse um grande escudo do álcool, isso é um grande perigo, porque esse que é tão vendido no Brasil inteiro, de alto consumo, ele potencializa a lesão gástrica antes do consumo da bebida. O próprio álcool é um agente de lesão gástrica e associado depois ele vem trazendo de novo nova lesão. Muita gente diz que o melhor mesmo para não ficar de ressaca é não beber. Mas como também tem muita gente que não segue essa dica, cada um procura um jeito para não ficar de cama no dia seguinte. Eu me alimento muito bem, não tem problema nenhum, eu tomo cerveja até 5, 6 horas da tarde e estou esse folião que você está vendo aqui. Tem algum remedinho depois para curar a ressaca? Caldinho, chegou em casa, um bom caldinho, um bom descanso, um bom banho frio e amanhã todo mundo inteiro de novo para trabalhar, entendeu? O importante é água, energético e suco. Você pode beber, mas você tem que moderar. O negócio, então, é água, energético e suco e não beber muito. Você tem que moderar. Pois é. Tá entendendo? Para tudo na vida, o segredo é o equilíbrio e a moderação. Claro. A verdade é essa, Mas não né? depois que tá chapado, De né? jeito nenhum. Aí já perdeu tudo. E quem está aqui para conversar com a gente é a médica Christian Kelly. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, Bom, a senhora acompanhou aí a reportagem. O segredo é isso que a gente está dizendo aqui, é o equilíbrio, é a moderação para tudo? Com certeza. Com certeza. E não exagerar. E hidratar bastante. À medida que as pessoas vão ingerindo bebida alcoólica, vão se alimentando e vão se hidratando, a chance de você ter dor de cabeça, mal-estar posterior diminui muito. Claro que
esses sintomas que você tem de ressaca depende da quantidade que você bebe. Isso. Pois é, a gente já viu aí na reportagem, tem gente que diz que vai prevenir essa ressaca, toma remédios antes de beber muito. Isso é um risco, de fato, para a saúde? É um risco, de fato. Por exemplo, o álcool, a gente sabe que ele é de metabolização hepática e algumas medicações também. Então, você vai estar associando uma medicação da qual você não sabe nem se tem alergia, a dosagem que deve tomar, está tomando por conta própria uma automedicação e em cima você vem e associa bebida alcoólica. Então, há um risco de uma hepatite aguda, sim. Agora, a alergia pode acontecer daqui a 3 anos, por exemplo? A pessoa toma o remédio hoje e não sente o sintoma alérgico, mas daqui a 3 anos a coisa pode piorar. Quando ele se expõe ao remédio, por exemplo, alergia medicamentosa, ela pode ser imediata, como pode, por exemplo, você já tomou uma medicação hoje, como, por exemplo, vamos citar o exemplo de uma dipirona, que é um remédio que muitas pessoas são alérgicas à dipirona. Sei. Você se expõe à dipirona, tá? E aí, quando você vai tomar, produz anticorpos, quando você vai tomar uma segunda vez, aí você manifesta a reação alérgica. Então, qualquer medicamento, ao ser ingerido, seja a primeira vez ou pela segunda, terceira, ele tem o potencial de você fazer uma reação alérgica a ele. E existem medicamentos que são de metabolização no fígado. E o álcool é de metabolização no fígado. Então, associar as duas coisas não é recomendado, mesmo, né? não é recomendado. Doutora Christian, agora a pessoa já está chapada, chapou o melão. O que ele faz para liberar o etanol que está no fígado de uma forma rápida? Tem como? Hidratação. Somente hidratação. Somente hidratação. E descanso também, né? Descanso. Seguinte, se a pessoa estiver numa situação de risco, uma pessoa perto e vê que a pessoa está evoluindo para sonolência, inconsciência, o ideal não é levar essa pessoa para casa e hidratar via oral, porque às vezes ela vai começar a vomitar e não vai conseguir essa hidratação. Quando você vê que a pessoa está no estado que a gente chama de libação alcoólica, uma intoxicação alcoólica aguda, o ideal é levar ao pronto-socorro, para que o médico possa avaliar o estado de consciência da pessoa, fazer uma avaliação clínica, muitas vezes laboratorial, para ver como que está o fígado, e aí fazer essa desintoxicação, que seria essa hidratação e esse repouso sob supervisão médica. Tá? Porque muitas vezes a pessoa está naquele estado, não vou para um coma alcoólico, e um risco muito grande, leva para casa, deixa quietinho. Não, nem sempre. A pessoa tem que estar um pouco mais desperta, um pouco mais orientada, para ela poder se curar de um excesso de bebida alcoólica em casa. Pois é, a gente viu aí, tem pessoas que exageram na bebida e tem pessoas que exageram na comida também, comem coisas erradas. E a gastroenterite está aí, né, levando muita gente aos postos de saúde. Como é que as pessoas devem se prevenir? Como cuidar depois? Soro caseiro, em casa? Como é que é? Na prevenção seria evitar alimentos gordurosos, alimentos que você não sabe da procedência, alimentos que você suspeita da manipulação, como está sendo manipulado. Isso seria a prevenção. Além do que, no período de sol, tudo, bastante hidratação. Aconteceu, se intoxicou, comeu algum alimento estragado, começar a hidratação. Está vomitando muito, realmente, aí tem que ir no pronto-socorro. Porque diarreia também? Vomitando muito, exatamente, muita diarreia, não está conseguindo se hidratar por via oral, não está conseguindo tomar o soro caseiro porque está vomitando, não adianta se permanecer em casa, tem que ir até o hospital para ser medicado, uma medicação que não vai passar pela via digestiva, medicação intramuscular ou endovenosa, para poder conseguir seguir essa hidratação. Então, assim, não é todo o quadro de gastroenterite que a pessoa precisa ir ao pronto-socorro, mas aquele caso que você está vendo que você não está conseguindo controlar os sintomas em casa, principalmente os sintomas de náuseas e de vômito, o risco de desidratação, principalmente crianças e idosos, aumenta muito. Então, essa população tem que tomar cuidado, essa população tem que ser assistida no ambiente de hospitalar, entendeu? Porque muitas vezes não consegue fazer essa hidratação em casa. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Christian Kelly. Super bacana, fala muito bem, hein? Obrigada. Muito obrigada, viu? Nós contamos aqui a história de uma mãe que sofre a dor de muitas outras, ter filhos viciados em drogas. A nossa personagem tem 3, todos dependentes químicos. 2 estão em unidades socioeducativas. Roubaram para comprar crack, pessoal. O mais velho ganhou hoje a chance de se livrar desse vício. O dia da internação chegou, mas o adolescente passou a noite usando drogas e não quer ir. Eu não quero saber de ela ir lá não, eu quero ficar
aqui junto com ela, perto dela. O menor é irmão de outros 2 adolescentes de 13 e 14 anos que foram apreendidos há uma semana após roubarem um celular e serem espancados no terminal de Campo Grande, em Cariacica. Todos são dependentes químicos. Esta história foi mostrada no Tribuna Notícias e um pastor evangélico se sensibilizou e quis ajudar. O religioso arrumou uma vaga para o menor neste centro de recuperação de dependentes químicos. Após muita conversa, o jovem se convenceu e mudou de ideia. Meio nervoso, mas tem que fazer o quê? As poucas roupas que tem foram colocadas pela mãe numa sacola. Hora de partir. Não vou deixar você sozinho, não. Não fica assim, não. O local é um sítio aconchegante em Vila Progresso, também em Cariacica, cercado de muito verde. A paisagem não ajudou. O adolescente se revoltou de novo. Falei, se você assinasse, você poderia esquecer que eu sou seu filho. Não sou mais seu filho. Aqui no centro de recuperação, os internos têm uma vida regrada e de muita responsabilidade. A rotina é baseada em 2 pilares: disciplina e oração. A pessoa vem para aqui, às vezes tomando remédio, aí não tira o remédio. A gente vai deixando como pensa que não. Ele já largou o remédio, está bem. Tem pessoa que está há 8 anos com a gente, não quer ir embora. Pessoas que chegam aqui, que eu pego na rua. Tem várias pessoas que mendigam que eu peguei na rua aí, trago para cá. E eles estão recuperados. Cada um é responsável por uma tarefa diária. São eles que limpam, cozinham e mantém a ordem do centro de recuperação. Mas também existem os momentos de lazer. A mãe do adolescente sabe que a internação do filho é o melhor caminho para ele. Eu peço muito que eles se recuperem, em nome de Jesus. Assim como eu também quero dos 2 também, que estão lá na cadeia também, né? Os outros internos resolveram usar a experiência e apoiaram o menor na decisão de ficar. A conversa surtiu resultado. Agora o futuro dele se resume numa expressão bem conhecida e que, quando levada a sério, não tem erro: força de vontade. Boa sorte, né, para esse rapaz. Isso aí, a gente espera que ele tenha mesmo muita força de vontade e consiga se livrar do vício. Em instantes, um susto. Foi encontrado um corpo na praia de Camburi, na capital. O TN traz ainda novas ofertas de emprego. Fique ligado. Voltamos rapidinho, agora 12h31. Até já, amigos. Corpo é encontrado na praia de Camburi, em Vitória. O corpo foi encontrado de bruços na areia no final da praia de Camburi. Aparentemente não tinha marcas de violência, mas na nuca havia uma suspeita de que o homem não teria morrido afogado, e sim vítima de pancada. Agentes da Guarda Municipal de Vitória vigiavam o local para a chegada da perícia e dos investigadores da DHPP. Também não havia identificação da vítima. Agora há pouco a vítima foi identificada como Ângelo Gabriel de Melo, de 44 anos. Ângelo é mineiro de Alvinópolis. Veio passar o carnaval no Espírito Santo e acabou assassinado com uma pancada na nuca. A família dele já foi avisada do crime. Vamos falar agora de contratação imediata. São 5 vagas para promotor de vendas. É a sua vaga, viu? Simples. Ligue 21 25 6200. 21 25 6200. Tchau, pessoal. Tchau, amigos. E até amanhã, meio-dia. Vem aí, Ronda Geral com Débora Moraes. Fomos!